Ok, então. Eu vou apresentar o site. Onde estará hospedado todo o nosso material e até, eventualmente, informações adicionais que eu não consiga apresentar para vocês, né, com mais detalhes. Então, pelas informações que eu tenho aqui, vocês estão visualizando agora o site. Então, se vocês estiverem lendo aqui, não sei se vocês conseguem, mas está escrito sites.google.com/view/profdelmar/ELD22002, né? Que é o código da nossa disciplina. Então, aqui eu consigo fazer facilmente colocar as informações aqui, né? Vocês vão ver também que eu tenho todas as outras disciplinas que eu trabalhei, estão aqui disponíveis, né? Então, aqui está a identificação, a disciplina, Eletrônica Digital 1, o curso de Engenharia Elétrica, né? O meu nome, e nós estamos aí, né, na instituição IFES. Aqui, se vocês quiserem algumas informações minhas, pessoais, estão aqui. Aqui está o meu correio eletrônico oficial, né, da instituição, delmar@ifes.edu.br. Aqui eu coloquei alguns tutoriais, porque nós inicialmente estávamos tentando, né, no início das nossas aulas presenciais, então a gente testou o Discord, alguns alunos utilizavam, então eu instalei, comecei a usar o Discord para fazer a reunião, né? Depois é que surgiu, descobrimos o Google Meet, começamos a usar, a própria instituição também começou a usar. Então, nós dispensamos aqui. Aqui também tem o link do DIDS, que é esse simulador, né, que a gente vai utilizar para simular os circuitos. E aqui tem informações também para as aulas experimentais, as aulas práticas, né, lá no laboratório, né, que ainda nós não estamos utilizando. Então, aqui estão as orientações, as atividades. Aqui eu tenho o plano de ensino, que eu vou apresentar agora para vocês. Eu também coloquei um link do calendário acadêmico, desde o início do ano. Né? Tem um link para a biblioteca do IFES também, que vocês conhecem, mas eu coloquei aqui eu acho que é importante a gente sempre destacar isso. Também tem o atendimento extra classe, né, que são, a princípio e oficialmente, na terça-feira, das 13h30 até as 14h25. O link é o mesmo, os dois são o mesmo, né? O da quinta-feira também, que oficialmente é das 14h25 até as 15h20. Então, nesses dias eu vou estar conectado, né? Então, se vocês quiserem entrar por alguma razão e fazer alguma pergunta, eu vou estar com esse link aberto, né? Então, é claro que eu, por exemplo, eu estou aqui no meu computador, talvez trabalhando numa outra janela, então é importante também se entrar mais pelo meio da reunião, do horário, né? Aguardar um pouquinho, porque de repente eu estou numa outra janela, né, e passo em seguida, sempre passando, verificando se tem alguém me procurando, né? Então esses são os atendimentos extras, né? Os nossos encontros síncronos, né, vocês já acessaram, então vocês já têm esse link, que é esse link aqui, ó, os 2 dias, quintas e sextas, nós teremos o mesmo link, né, todo semestre. Que mais? E aqui estão, cada um dos nossos encontros vão estar agendados aqui. Hoje é o nosso primeiro encontro, então, será o encontro 1, né, aqui é a data. Aqui eu coloco algumas informações do que vai ser tratado naquele encontro. E aqui é o vídeo da reunião do semestre passado, né? Depois eu vou apagar isso aqui, mas eu deixo sempre ali porque, sei lá, de repente posso precisar de alguma informação no interior e aí fica mais difícil procurar
YouTube, né? Porque isso aqui está no YouTube. Então, aqui foi do 2021, né? Daqui mais, dia 13 de novembro, né? 2020 é anterior, né? Nós estamos em 2021. Então, cada aula dessa aqui, ó, vocês vão vendo, né? Tem o tema. Se vocês clicarem aqui, ele vai buscar os slides, né? Que eu coloco sempre em PDF, porque eu faço na minha máquina o slide, e quando eu faço a upload para o Google, eles sempre causam distorções, né? Então, eu passo em PDF. Então, nós temos aqui em PDF, aqui seria o dia, né, de amanhã. Nós temos, né, nesse sábado, a nossa primeira aula ao sábado. Então, mas no sábado, naturalmente, aqui a gente não, como é sábado, eu não agendei um horário, né? Então, nós precisamos também definir aqui um horário que eu preciso conversar com vocês, né? Qual é o melhor horário, se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, né? A gente pode definir qualquer horário aqui. Né? Então, deixa eu anotar aqui, para mim não esquecer, tem que acertar isso aqui. Podemos já conversar aí, o que vocês acham? Professor, Podemos... eu disponibilizei o link do grupo do WhatsApp aí, depois a gente pode discutir isso depois no WhatsApp. Pode ser, sim. Ok. Ainda hoje é quinta-feira ainda, né? Tá bom. Então, aqui estão, como vocês estão vendo, tem a nossa previsão do conteúdo, né? Porque eventualmente, sei lá, não vai mudar, mas é possível mudar, né? Existe a possibilidade. Então, aqui estão todos os dias, e vocês vão tendo aqui a sequência, né? E se planejando aí para... Aqui no final, até surgiram mais alguns horários, estava com... Eu fiquei aqui, que também defini mais algumas salas aqui. Outra coisa também que eu tenho que ver com vocês é com relação às avaliações, né, nossas provinhas aí. Então, eu não sei se vocês preferem fazer no horário da aula, ou se, por exemplo, né, a gente pode deixar a prova para vocês fazerem durante a semana, qualquer dia da semana, ou pode ser no dia da aula. Não sei como é que vocês têm feito aí as provas de vocês. É no horário da aula? Porque nem todos podem não ter disponibilidade daquele horário para fazer, né? Então, a princípio, vamos deixar, sei lá, ou a semana inteira, ou alguns dias da semana, porque vocês também têm outras atividades durante a semana, né? Horários definidos, mas aí vocês têm um horário, né? Um tempo para fazer a prova, sei lá, umas 3 horas, né? Eu acho que mais do que isso não é necessário. Vocês conseguem fazer tranquilamente em 1 hora. E aí, vocês podem fazer, sei lá, vamos deixar assim, talvez, durante a semana. Aí vocês podem fazer qualquer dentro daquela semana. Aí vocês, na hora que vocês clicarem e iniciarem, né, vocês têm um tempo de 3 horas para fazerem a avaliação. Certo? Então, a princípio, a ideia é essa. Se vocês quiserem sugerir alguma coisa também, podemos conversar, tá? Deixa eu entrar aqui para tratando aqui com vocês. Muito bem. Ok, então apresentado aqui o nosso site. Deixa eu ver aqui. Eu quero apresentar alguns detalhes aqui. No próprio site, né, nós temos as informações, por exemplo, plano de ensino aqui, né? Vamos ver aqui, eu acho que não sei se ele vai mudar a janela. Acho que vai. Mudou. Legal. E, às vezes isso aí, o meu computador não funciona assim tão bem, né? Ele se perde aí nessa mudança. Mas aqui, então, esse plano de ensino aqui, né, esse planejamento aqui que a gente tem já, procura segui-lo. Né? Aqui, novamente, tem o meu nome, o meu e-mail, o site, né, da disciplina.
eu acrescentei aqui. Aí tem os objetivos, né? Aqui a competência, identificar, caracterizar circuitos integrados digitais, ou seja, nós vamos trabalhar com circuitos digitais, né? Então, nós vamos identificar funções, vamos colocá-lo em circuitos, né? Fazer todo o procedimento que são necessários para desenvolver um circuito. Então, aqui fala em operar as ferramentas, né? No caso, nós vamos usar ferramentas virtuais, né? Um simulador só, porque nós vamos utilizar ferramentas. Embora lá no laboratório, quase sempre nós trabalhamos em cima de kits didáticos, né? Então, quase sempre o que existe é a necessidade de espetar lá o circuitinho e fazer ligações com fios, né? No máximo um alicate de corte para mexer com os fios, mas normalmente já tem os jumps lá prontos e não há necessidade de fazer isso, né? Tem outras questões aqui importantes, né, que são principalmente quando se lida presencial, né, presencialmente. Então, aqui nós temos os assuntos que nós iremos tratar, tem alguns conceitos básicos, né, o que é sinal analógico, o que é sinal digital, portas lógicas, equivalências. Aí, quando se cria um problema, né, quando se tem um problema que nós precisamos resolvê-lo por por circuitos digitais, né? Nós precisamos elaborar essas porta, tabela da verdade e outros recursos que a gente precisa trabalhar para poder fazer saber como é que é a expressão lógica e depois fazer uma simplificação e por último chegar ao circuito lógico. Então nós vamos ver todas essas questões aqui, né? Vamos ver codificadores, decodificadores, ver como é que a aritmética binária acontece, circuitos aritméticos, multiplexadores, demultiplexadores, as memórias do computador, né, que são flip-flop. Então, basicamente, esse é o conteúdo aqui. Né? E aqui já foi separado em conteúdos para a prova aqui. A princípio, as provas terão peso 2, né? E as tarefas, que também a gente vai dá para vocês semanalmente, né? Dividido por 5, né? Ou seja, as tarefas todas vai ser uma das notas, e depois nós temos 2 variações, e também as recuperações, né? Caso vocês precisem. Né? Aqui nós temos a bibliografia, e isso aqui. O que mais aqui? Plano de ensino. Então, nós temos aqui algumas orientações básicas, né? Também temos o DIDES. O DIDES é outra coisa importante. Talvez até seria interessante nós fazermos nessa aula de hoje, para que na próxima aula, amanhã, né, você já tenha o DIDES instalado, e aí a gente possa já, não sei se amanhã a gente vai fazer já alguma simulação, mas o DIDES, se vocês digitarem ali o link, ó, cliquei no link e já fui diretamente para essa ferramenta aqui, né, esse site. Então, nós temos aqui algumas orientações e aqui é o what is this, né? Tem o download, que orienta aqui no download. Tem aqui as explicações. Aqui está o download. Download aqui, ó. Tem esse, clicando aqui, ele fala da licença e tal, e aqui tem a última versão, né? E pode ser usado em várias plataformas, então se a gente clicar aqui,
ele vai baixar aqui, aqui é para Windows, né? Então, a maioria das pessoas usa o Windows, né? Então, basicamente isso aí. Mas tem outras, eu acho que tem. Aqui tem pro, deixa eu ver. Não, acho que é só o Windows, né? Não, tem o Ubuntu aqui também, ó. Ó, ele disse que foi testado em Ubuntu, usando o Wine, né? O Wine é um emulador de Microsoft. Então, para quem, se alguém utiliza o Windows ou o Ubuntu, precisaria primeiro instalar o Wine. Não sei se o Ubuntu, as versões mais atuais, já tem o Wine instalado. Senão, então, primeiro precisaria instalar o Wine para depois instalar esse software. Acho que tem o Mac também aqui, ó, usando o Crossover. Pode testar aqui. Eu ainda não instalei, né? Posso testar também. Não sei se algum de vocês utiliza Mac também. Né? Mas o Windows é simples. A gente clica aqui e baixa, né? Ele é bem tranquilo aí. Eu vou mostrar aqui para vocês esse primeiro nosso contato aqui, essa apresentação da disciplina, que dá uma visão geral do que nós iremos fazer, tá? E depois podemos usar o restante do tempo para a gente fazer a instalação do DIDS. Aí eu ajudo vocês a fazer a instalação, caso alguma dúvida exista, tá? Vamos ver aqui a apresentação da disciplina, que é basicamente uma introdução ao nosso trabalho. Como eu disse, os slides aqui estão no formato PDF, né? Então, esse slide aqui fala da massiva, né, presença da eletrônica na vida atual. Nós temos praticamente todos os equipamentos que utilizamos em casa, ou na indústria, no comércio, né? Nós temos a eletrônica presente. Aqui está mostrando uma balança, mas nós temos até termômetros, que são digitais, e inúmeros outros equipamentos de uso diário, né? Com a eletrônica embarcada. Instrumentos musicais, aqui nós temos uma bateria. Aqui tem um satélite, nós temos a eletrônica presente em tudo, né? Então, basicamente isso que nós falamos. Então, aí tem algumas palavras que surgem aqui, meio uma sopinha de letras aí, né? Que esse PCBs é o nome que se dá para as placas, né? Onde ficam os componentes. Então, se vocês estiverem olhando para essa figura aqui, vocês vão ver que todos os componentes estão soldados, né? Em uma placa, uma base, né? Essa base é uma base isolante, e nós temos as trilhas que interligam corretamente, né, cada componente. Então, tem as trilhas, que interligam os componentes, e tem as ilhas, que são esses quadradinhos maior aqui que aparecem, né, onde são soldados os componentes, e também temos o PCB. Né? O PCB seria essa base junto com as trilhas e ilhas, no caso. Né? Então, se usa essas palavras, eu acho que é bom vocês conhecerem esses termos também, porque na vida profissional de vocês vão se deparar com esses termos. Então, aqui um exemplo. Assim, né? É claro que lá no laboratório, se estivéssemos no laboratório, vocês não estariam utilizando esse negócio aqui, vocês estariam utilizando matrizes de contatos, né? Eu vou mostrar uma para vocês aqui. Lá no laboratório, eu vou ver se eu consigo mostrar aqui na câmera, vocês estariam utilizando esse equipamento aqui, ó. Esse equipamento é uma matriz de contatos. Vamos ver se ele consegue pegar. Vocês vão ver que ela é toda furadinha, né? Esses furinhos
é onde a gente consegue colocar os componentes e também os fios que vão fazer vão ter a correspondência com as trilhas, né? Então, o componente, né, não é desse tipo aqui, isso aqui a gente chama de tecnologia SMD ou SMT. Então, esses componentes, eles são soldados na superfície, eles não ultrapassam, né, não perfuram, não perpassam a placa. Já os componentes, esses mais comuns, que são aqueles que a gente utiliza lá no laboratório, eles precisam de um furinho para onde os terminais serão introduzidos. Então, o componente é o mesmo, só porque a tecnologia construtiva, né, o encapsulamento e os terminais são de outra tecnologia, então eles são um pouco diferentes. Então, esses tipos aqui, nós não poderíamos colocar aqui na matriz de contatos, né, justamente porque eles precisam ser introduzidos nos buraquinhos que tem aqui, né, e esses buraquinhos aqui fazem o contato elétrico. Então, nós temos que colocar o componente e também fazer a interligação através de fios, jumpers, né. Então, né, se eventualmente nós pudermos ir até o laboratório, né, se for permitido isso, a gente pode fazer pelo menos alguns experimentos lá para ter esse contato, né, que eu acho bastante importante. Ok, então aqui agora nós vamos mostrar para vocês como é que a gente representa esses circuitos digitais. Então, o circuito digital, nós vamos ver que existe muitas funções, né? Os alarmes, os controles remotos, né? Eu uso muitos circuitos, que esse aqui é o chamado circuito combinacional. Tem um circuito sequencial e o circuito combinacional. Nós vamos ver esses dois, né, esses circuitos. Aqui, por exemplo, esse desenho aqui é um circuito combinacional, porque ele vai combinar 4 variáveis aqui, tá vendo? A, B, C, D são 4 variáveis, que são as entradas, né? Variáveis por quê? Porque eles podem assumir tanto o valor 0 quanto o valor 1. Lembrem-se que nós estamos trabalhando com eletrônica digital. Eletrônica digital se diferencia da analógica, né? Justamente por isso. Nós vamos ver esses conceitos também. Vamos ver essa diferença, né? Mas já adiantando, a eletrônica digital, com certeza vocês também já conhecem, já da própria vida, né? Da nossa vida já nos aproxima desses conceitos. Então, cada uma dessas variáveis pode assumir 2 valores, no caso são 0 e 1. Poderia até assumir um terceiro valor chamado alta impedância, mas numericamente, né, ele pode assumir 0 e 1. Então, a saída desses circuitos, depois nós iremos ver, né, aqui é só uma apresentação rápida, a saída sempre será diretamente associada a essas entradas. Então, qualquer variação que ocorra nas entradas, imediatamente vai interferir na saída, ou pode interferir na saída de acordo com o projeto que a gente tenha desenvolvido aqui, tá? Então, esse é um circuito combinacional, porque a saída depende da combinação direta das suas entradas. Já aqui, nós temos um circuito sequencial. Nós vamos ver que esse circuito aqui é realimentado, né? Nós temos uma realimentação. Então, as saídas, que no caso aqui eu observo são 2, né? Ali só tem uma, nós poderíamos ter mais outra saída aqui, né? Mas essa aqui especificamente tem 2 saídas. E essas saídas estão interligadas, né? Esses fiozinhos que estão aqui são trilhas, né? Que poderiam ser internamente ou até externamente. Se nós temos um circuito assim, ó, esse aqui é um bloco, né? Um bloco que pode representar todo esse circuito aqui. Por quê? Porque todo esse circuito aqui pode ser encapsulado. Nós vimos ali, ó, aquele desenho aqui, ó, que mostra um encapsulamento do circuito. Isso aqui é um chamado circuito integrado. Aqui nós podemos ter algumas dezenas, algumas centenas, alguns milhares de componentes discretos.
Então, nós temos o componente discreto e o componente integrado. Os componentes discretos são aqueles que são as unidades mínimas, vamos dizer assim, do circuito eletrônico, né, ou do circuito elétrico também. Mas aqueles estão integrados. Por isso, eles ficam nesse formato, né? E nós só temos acesso aos terminais dos circuitos. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse caso aqui, nós podemos ter um circuito. Aqui, ele ainda não são os componentes básicos, não. Ele já é uma representação, né, que a gente não consegue visualizar, por exemplo, os transistores que fazem parte desse circuito. Nós não estamos acessando. Então, já é uma representação. Mas, por exemplo, aqui nós temos um circuito mais complexo, e quando a gente olha para esse bloco aqui, nós só temos duas entradas e duas saídas. Isso aqui poderia ser um circuito integrado também. Podemos ter. Mas, normalmente, quando a gente tem um circuito desse tipo, nós temos vários integrados no mesmo encapsulamento. Então, por isso que sempre se adota, né, uns componentes que tenha pelo menos 8, isso aqui é um padrão, né? 8 terminais. Ó, vocês vão ver que cada um desses tem 8, né? Então, isso aqui tem acho que tem 4 também, não lembro agora mais, mas 8 pelo menos é bem comum. Esse aqui é 3 porque, eu não sei se vocês estão percebendo, mas são 3, mas isso aqui é um componente discreto. Depois a gente eu posso trazer para vocês um componente discreto. Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês um componente discreto. Eu estou vendo minhas estantes aqui, e eu não sei se eu tenho aqui imediato para mostrar para vocês. Um pouquinho. Gostaria de mostrar para vocês. Eu não me planejei para fazer isso. Mas eu tenho. Você não está achando eles agora. Mas depois, na próxima aula, eu mostro para vocês. Para fazer essa diferenciação, né, de circuito integrado e digital. Mas então, aqui nós temos o sequencial. Por que é sequencial? Porque ele tem um retorno na entrada. Vocês podem ver que R e S aqui poderia ser uma daquelas entradas lá, né? São variáveis. R é uma variável, S é variável. O R pode assumir 0 e 1, e o R pode assumir 0 e 1, assim como o S. Mas a segunda entrada desse circuito aqui, ó, é a realimentação da entrada. Então, né, não vou explicar esse circuito agora para vocês, mas nós iremos abordá-lo durante o curso. Nós vamos ver que são circuitos sequenciais. Por quê? Porque quando nós colocamos as entradas, a saída do circuito depende do estado anterior. Então, nós vamos ver isso aqui posteriormente. Então, tem essas duas características sequenciais, os combinacionais e sequenciais. E como eu falei para vocês, né, os circuitos integrados, eles são encapsulados, eles são... todos os circuitos estão aqui dentro, construídos em cima de silício. Vocês provavelmente, quando estudarem diodos ou semicondutores, vocês vão entender por que é possível construir um circuito usando silício, né? Silício é um componente da areia da praia. Então, nós usamos um componente que não é um condutor, transformamos ele para semicondutor, né? Ou as características do próprio material do silício, ele é considerado semicondutor, mas ele precisa ser trabalhado para que ele realmente adquira característica de condução. Então, eles são construídos aqui. Então, normalmente, ele tem um encapsulamento plástico, né, de material plástico, que protege todo o circuito, e os terminais onde se faz o contato com o circuito interno, né, e faz as interligações necessárias. Aqui está um exemplo do uso de componentes de circuitos digitais com a matriz de contatos. Foi aquela matriz que eu acabei de mostrar para vocês. Então, as matrizes têm esses furinhos que permitem que a gente coloque os componentes digitais, e no momento que a gente espeta eles ali, né, eles já fazem contatos.
e aí fiozinhos adicionais são utilizados para interligar, fazer ligações de um lugar para o outro, né, para realmente montar o circuito para fazer ele funcionar do jeito que se quer. Então, aqui nós temos, por exemplo, um display de 7 segmentos, que são vários diodos LEDs, né, que são interligados para sinalizar e fazer uma conversão aqui de informação, um display, né? Ele traduz, mostra aqui alguma informação. Nós vamos dar uma olhada também nesse tipo de componente aí também, que é muito comum nos laboratórios, né? Então, um circuito integrado, daquele que a gente acabou de ver ali, que eu mostrei para vocês, ele pode conter várias portas lógicas. Então, aqui está a representação da porta lógica. Então, isso aqui a gente vai chamar isso aqui de porta lógica não E, com duas entradas e uma saída. Então, aqui é apenas também uma representação. Os componentes que estão aqui dentro não estão sendo mostrados, apenas as portas lógicas já são uma representação já do circuito. O circuito, né, ele costuma ter uma marcação que pode ser esse chanfro ou pode ser uma bolinha no primeiro, uma bolinha, né, aqui no primeiro terminal. E vocês podem ver que nesse caso aqui ele tem 14 terminais, né, e são numerados, né, começando do lado direito, né, se a gente tiver um circuito aqui nessa posição. Então, ele vai ser contado aqui de 1 até 7 e depois 8 até 14. Observe que alguns desses terminais são bem específicos, por exemplo, quer dizer, todos eles são bem definidos, né? Mas esse aqui é a alimentação positiva, né? Porque o circuito eletrônico, todo circuito eletrônico precisa de alimentação, assim como todos os equipamentos que vocês utilizam, que seja eletrônico, elétrico, né, precisa de uma alimentação, ou seja, se for eletrônico, normalmente ele precisa de uma bateria, de uma pilha, né, para alimentar, né, os componentes, porque os componentes aqui dentro, vocês vão ver depois vocês vão ver a eletrônica, né, os componentes são chamados, a gente diz que eles são polarizados, né, então, eles precisam de alimentação para serem polarizados. Então, vocês vão ver isso aí nas disciplinas de vocês, né? Então, aqui tem o GND, né? Observe que ele recebe a tensão positiva aqui, né, e a negativa aqui. E depois os demais terminais são terminais para utilizar esse componente aqui, como nós vamos ver em seguida, a partir do momento que, né, na próxima aula, quem sabe, nós vamos começar a interligar esses componentes para ver o funcionamento deles. É claro que nós vamos estudar também cada componente individualmente, ou cada porta lógica individualmente. Aqui nós temos algumas que foram colocadas aqui. Então, nós temos uma porta não, né, a função é inverter, se aqui for 1, ali vai sair 0, se for 0, ele vai sair 1, por isso não, ou not. E aqui a porta não E, ou NAND, né, ou NAND. Então, nós temos aqui essa representação. Observe que essa aqui é o NAND, né, e esse aqui é o AND. Então, a diferença do NAND para o AND é a bolinha. A bolinha tem a mesma função do não, que está aqui. Aqui é um OU, né, um não ou NOR, e aqui tem o OR ou, né. Então, a diferença entre os dois é que tem uma bolinha, então, por isso tem um não ali. E aqui nós até mostramos o comportamento, essas tabelas da verdade aqui, que a gente está representando aqui, mostra exatamente o comportamento de cada uma dessas portas básicas, né? Então, observem aqui, ó. Nós temos uma variável de entrada e uma variável de saída, né? Nós estamos representando aqui as variáveis por letras. Então, se a entrada, né, aqui for 0, a saída será 1. Se a entrada for 1, a saída será 0. Então, essa tabela da verdade aqui mostra exatamente o comportamento dessa porta, que é justamente receber um nível aqui, que pode ser 0 ou 1, e vai convertê-lo no oposto, né, no complemento, no caso, né? Então,
Aqui a gente representa 0, 1, mas na prática vai ser uma tensão elétrica. Por exemplo, 0 vai ser de 0 até em torno de 2 volts, 3 volts. Então é considerado 0. O 1 é aproximadamente de 3 a 5 ou 6 volts. Então tem uma variação, assim, porque essa variação é justamente porque o circuito pode variar e ele deve manter a estabilidade. Então tem essa tolerância também. Então, a princípio, 0 se corresponderia ao 0 da tensão e 1 corresponderia aos 5 volts, aproximadamente, né? Que são, a gente chama de tensão TTL, que é um padrão da indústria, né? Então, 1 corresponde aos 5 volts e o 0 corresponde ao 0 volts mais com aquela variação que eu falei para vocês ali. Aqui, ó, o NAND aqui, nós temos duas entradas, né? Nós temos o A e o B. Então, e a saída é o X. Então, nós vamos ver para duas entradas quantas possibilidades são possíveis. As possibilidades são que os dois sejam 0 ou que o 1 seja 0 e o outro 1. Aqui, ó, 0, 1, 1, 0, né? Ou então que os dois sejam 1s. Certo? Então, é essa tabela da verdade que vai mostrar o comportamento dessa porta. Então, aqui nós temos a saída, né? Essa saída dessa porta é diferente dessa outra aqui. Por quê? Porque a função dessa é outra, né, em relação às outras demais. E nós vamos estudar, naturalmente, cada comportamento delas aqui no devido momento. Pois é. Então, com os circuitos lógicos, com as portas lógicas, nós podemos projetar algum circuito. Então, aqui, né, professores que eu usei esse material, eles criaram aqui uma representação de como é que poderia ser um circuito, né? Aqui está um circuito lógico, com 3 entradas, né? Ali nós estamos vendo um circuito com 2 entradas, mas eles podem ser uma combinação dessas portas de tal forma que eles tenham 3 ou mais entradas. Então aqui é simplesmente uma coisa bem simples, né? Basicamente é um alarme. Se vocês já viram transistores, eu não sei se vocês já viram transistores bipolares, né? Nós estamos na segunda fase, né? Não sei se vocês estão tendo a disciplina de semicondutores ou porque nós estamos na eletrônica digital. Então, esse aqui é um componente analógico. Então, não sei se vocês estão vendo a eletrônica, ou vão ver, né? Porque o semestre está começando agora, né? Então, vocês possivelmente, em outra disciplina, estarão vendo eletrônica analógica. Então, eu não vou entrar em detalhes, mas aqui tem algumas representações importantes que vão ajudá-los a entender o que a gente está falando. Então, o que é isso? Observe que esse circuito aqui tem 5 volts lá em cima e tem um terra aqui embaixo, né? É como uma pilha, né? Toda pilha que vocês têm, bateria, sempre vai ter que ter um lado positivo e um lado negativo. Aqui é o lado positivo. E por que se escreve 5V? É justamente porque a tensão em relação à referência, que nesse caso a referência é esse tracinho aqui, né? Se a gente botar um instrumento aqui, ele vai medir 5 volts. Né? O V é a unidade de tensão elétrica, de volt, né? Em homenagem ao Alexander Volta, que foi um pesquisador, né, que fez o primeiro experimento sobre pilhas, né? Justamente, pilha se chama pilha justamente porque ele empilhava um disco, eu não sei se era zinco, um feltro embebido com um ácido, depois um de cobre, um feltro, um zinco, um feltro, cobre e assim por diante, né? Então, com isso, é por isso que a gente usa a palavra pilha. Exatamente por isso, porque a primeira sei lá, fonte de energia, né, contínua, foi justamente nesse formato. Aqui vocês têm o LED, né? Vocês conhecem esse LED,
nós temos um monte de instrumentos aqui que são sinalizados com LED, né? Tem aqui o meu monitor, tem um LED aqui mostrando que ele está ligado. O celular, o celular, não, foi um pouquinho diferente. Já a iluminação da tela do computador de vocês, eu estou com a minha tela aqui na frente, né? A iluminação dessa tela é por LED. Hoje as lâmpadas, hoje quase todas as lâmpadas da minha casa são em LEDs. Por quê? Porque ficou muito barato esse componente. Hoje está sendo usado massivamente em iluminação, consome pouca energia, né? E tem uma vida bastante longa, bem mais longa do que uma lâmpada de filamento. E as lâmpadas de fluorescente, por exemplo, tinham filamento. As lâmpadas incandescentes e fluorescentes têm filamento, né? Então, o LED não tem filamento. O LED emite luz, né, mas ela não tem filamento. Existe a física, né, vocês vão estudar, provavelmente ali quando estudar em semicondutores, a física do componente é que produz a luz, né? Vocês vão ver aí, né? O elétron vai descer de um orbital mais alto para um orbital mais baixo, né? Quando ele faz isso, ele é obrigado a emitir uma carga de energia, um pacote de energia, né? E isso, dependendo da frequência, ela pode ser visível ou não. Por isso que nós temos LEDs com cores, diversas cores, várias cores, né? E também temos LEDs que emitem uma faixa de frequência não visível ao olho humano, né? Por exemplo, o LED que está no controle remoto da TV de vocês, né? Ele emite uma luz, né? Não é luz, é uma frequência, né? Porque luz também é uma frequência, naturalmente, mas é uma faixa de frequência que o nosso olho não percebe. Por isso, a gente não chama de luz, mas é uma onda eletromagnética, exatamente como são a luz, como a luz também é uma onda eletromagnética. E aqui nós temos um componente que vocês vão ver depois, vão receber essa informação, né? Que é um transistor, que não, é basicamente uma chave eletrônica, né? Então, dependendo da saída aqui, ó, que vem aqui do alarme, né? Ele vai entrar aqui na base desse transistor e vai fazer que esse transistor seja uma chave fechada, né? Ligando esse ponto com esse ponto, ou então seja uma chave aberta, desligando esse ponto desse ponto. Então, a gente sabe também que o LED só vai acender quando esse ponto estiver ligado a esse ponto. Se estiver desligado, o LED apaga. Então, acho que isso é bem tranquilo de entender, né? E os resistores aqui existem para limitar a corrente que circula no circuito, porque esses circuitos aqui são muito sensíveis, eles são muito pequenos e uma corrente excessiva iria simplesmente explodir o componente, iria evaporar o componente, porque ele é muito pequeno, né? São minúsculos os componentes, embora o encapsulamento pode ser até maior, né? Mas ele internamente é muito... Desculpa aqui. Ok. Então, aqui é um exemplo, né, de um circuito eletrônico que poderia ser usado combinados com lógica combinacional, usando lógica combinacional. Então, aqui nesse exemplo, nós poderíamos ter um alarme que podia sinalizar lá uma porta aberta ou fechada, né, ou, de repente, algum outro dispositivo qualquer. Por exemplo, nos automóveis, né, não o meu, né, o meu é muito simples, mas existem alguns carros, né, mais modernos que se a porta está ligada, né, ou melhor, desculpa, se a porta está aberta do carro e a pessoa vira a chave de ignição, ele começa a avisar, né, dizendo que a porta está aberta, ou que o cinto não está afivelado, né? Então, é bem possível que seja um circuito desse aqui. Pode ser, não sei, mas pode ser um circuito. Poderia ser feito com um circuito desse tipo aqui. Então, existem várias informações que sinalizam no painel do automóvel, ou do alarme da nossa casa, ou sei lá, de qualquer uma série de circuitos, né, que pode ser dessa forma aqui. Então, aqui, ó,
O comportamento desse circuito ele pode ser representado em forma de tabela. Então, aqui, essa representação, eu procurei representar dessa forma aqui. Ó. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Ó. A porta eu estou representando pela letra A, né, pela variável a ignição pela B e o farol por C. Aqui seria sei lá, de um carro, né, a porta, a ignição e o farol. Né? Porque a gente, deixa eu ver se eu coloquei aqui ó, uma explicação, mas o carro poderia ter a sua porta monitorada por um circuito, poderia ter a ignição também monitorada por um circuito e o farol. Então, nós poderíamos fazer uma combinação aqui de circuito da seguinte forma. Por exemplo, se a ignição tivesse desligada e o farol aceso, o circuito poderia, sei lá, dar um bip lá dizendo, ó, o farol está ligado e a ignição está desligada. Então, o que aquele farol vai fazer? Vai desligar, vai descarregar a bateria. Então, ele dispara o alarme para que eu identifique o que está acontecendo e para que eu desligue o farol. Ou então pode ser que eu tenha ligado o carro, mas a porta está aberta, né? Então, carro ligado e porta aberta é um perigo. Então, o alarme poderia disparar, mostrando que alguma coisa está errada. Ele poderia mostrar no painel que era uma das portas não estava completamente fechada, por exemplo, né? Então, coisas desse tipo podem ser arranjadas, podem ser organizadas aqui. Podemos construir um circuito que desempenhe essa função, né? Então, como é que seria esse circuito? A gente tem que representar as entradas e a saída, né? Como a gente viu ali, ó, as entradas poderia ser a B, C, né? Que é a porta, o farol e a ignição, né? Por exemplo. E a saída poderia ser um LED piscando ou um áudio ali, um alto-falante me avisando disso, né? Então, claro, quando nada está ligado na entrada, nesse nosso caso, não precisamos dessa informação. Então, vamos colocar 0. C aqui seria o quê? É farol. Tá vendo? Aqui, ó. O A é 0, né? Ou seja, a porta, vamos dizer que a porta 0, a porta está fechada, tá? 0, vamos considerar aqui 0, a porta está fechada, 0, a ignição está desligada, e 0 em C significa que o farol está desligado, certo? Então, vamos adotar esse padrão aqui. Eu acho que eu escrevi isso aí em algum lugar. Então, é o seguinte, ó. Se a porta 0, a porta está fechada, né? B, a ignição está desligada. E C, o farol está ligado, eu tenho que disparar o alarme, certo? Então, é isso que está representando aqui. Está dizendo que a porta está fechada, por isso que é 0, que a ignição está desligada, por isso 0, mas o farol está ligado. Então, se o farol está desligado, mas a porta não ia ter nenhum impacto, né? Mas se o farol está ligado e a chave está desligada, isso é um problema, porque vai descarregar a bateria. Então, eu tenho que disparar o alarme. Então, 1 significa que o alarme será disparado. Ok? Aí vamos ver essa outra situação aqui, ó, para não perder muito tempo aí, depois você fica muito cansado, né? Já estamos aqui com aproximadamente 1 hora aqui, né? Então, olha aqui, ó. Se a porta estiver aberta, tá? Então, 1, né, a porta está aberta. 0, a ignição não está ligada, o carro, né? A ignição está desligada. E o farol está ligado. Então, novamente, nós temos um problema aqui, porque a ignição está desligada e o farol está ligado. Não que a porta estivesse aberta, mas o farol está ligado e a chave está desligada. Então, nós temos que disparar o alarme, certo? Agora, essa outra situação aqui, ó. A porta está aberta e a ignição está ligada, né? O farol está desligado, né? Mas a ignição está ligada, mas a porta está aberta. Isso também é um problema, porque pode acontecer um acidente, né? Porque se o carro está ligado, significa que ele pode ser colocado em movimento a qualquer momento. Então, uma porta não está aberta é um perigo. Então, o alarme teria que disparar. E aqui a situação se repete, né? Porque a porta está aberta, a ignição está ligada e o farol está ligado.
Então, porta aberta é exatamente o que vai disparar o alarme, né? Porque nós não queremos o carro com a chave ligada e a porta aberta. O farol, tudo bem, não seria problema. Então, pode ver aqui, ó, essa situação aqui, ó, o farol, né? O farol tá a ignição está ligada e o farol está ligado, mas a porta está fechada. Então, o alarme não será disparado, porque isso aqui é uma condição perfeitamente normal de um carro estar funcionando. Então, o alarme não será disparado. Aqui, ó, esse caso aqui, ó, a porta está aberta, a chave está desligada e o farol desligado. É uma condição também normal, o carro está estacionado, né? Chave desligada, porta aberta para as pessoas se, né, entrarem e saírem. Então, não tem nada de alarme. Então, ou seja, aqui a tabela da verdade faz exatamente isso. Ela descreve o comportamento de um circuito, nesse caso aqui, de 3 entradas e uma saída. As 3 entradas, uma estaria ligada ao estado da porta, outra estaria ligada ao estado da ignição e o C estaria ligada ao estado do farol. E a saída era justamente se esse alarme vai disparar ou não. É claro que o circuito aqui ele está simplificado, né, de uma maneira simples, mas poderia ficar mais complexo à medida que eu acrescentasse, mostrasse outros detalhes aqui. Mas o objetivo qual é? É justamente entender que um circuito combinacional, ele combina entradas com uma saída. Como é que se faz isso? Primeiro, inicialmente, a gente descreve essa tabela da verdade. Agora, em cima dessa tabela da verdade, nós construiremos, montaremos, né, porque essas portas já estão prontas dentro de circuitos integrados. Então, vocês podem abrir o microfone para perguntar alguma coisa, ok? Esse circuito, ele não teria como ser feito se fosse sequencial, é só combinacional que ele pode ser feito, do carro, no caso. Olha, para essa situação específica aqui, que a gente está monitorando uma porta, a ignição e o farol, é combinacional, né? Porque, por exemplo, o sequencial, o estado seguinte, né? Tem o estado atual e o estado seguinte depende do estado atual e da entrada. Então o sequencial poderia ser, por exemplo, quando você gira a ignição do carro e o farol liga automaticamente. Não necessariamente. É o seguinte, ó, uma memória. Né? Nós vamos ver depois com o circuito sequencial, é a memória. Que a memória vai depender do que ele tinha antes e o que tu estás mandando dado. Certo? Então, o circuito sequencial. Agora, combinacional é simplesmente quando ele quer pegar uma combinação de entrada e mandar acionar algum circuito baseado naquela combinação. Então, por exemplo, o fato de ligar uma chave, ligar o farol, aí não pode até ter um circuito combinacional ali, tá? Mas não tem a ver com sequencial, porque não necessariamente. Mas não te preocupa, Vitor, que a gente vai esclarecer melhor isso aqui. Isso aqui é só uma apresentação inicial, tá? Eu estou apresentando isso aqui para dar uma panorâmica do que a gente vai ver, mas vamos ver com detalhes, exatamente começar porta por porta, qual é o comportamento de cada uma delas, tá? Isso aqui é uma panorâmica, assim, talvez até eu esteja entrando em mais detalhes do que deveria, né? Mas o objetivo é mostrar para vocês o que é que nós iremos trabalhar e como, e que normalmente eles podem ser aplicados diretamente a um produto, no caso, né? Que esse caso aqui seria um alarme. Ok? Mas a gente vai ver mais detalhes e tu vai entender melhor essa diferença entre os circuitos, ok? Então, okay. Aqui nós estamos falando em projeto, né? Porque é isso que a gente acaba... a gente está aprendendo isso para quê? Para usar em algum projeto. Então, a gente, dependendo do problema que nós queremos resolver, nós vamos analisá-lo e justamente escolher quais as portas e como essas portas estariam combinadas para que produza esse produto, né? Aqui, após a descrição do comportamento do circuito, através da tabela de verdade, obtém-se uma expressão algébrica. Então, a partir dessa tabela aqui, nós vamos tirar uma expressão algébrica.
A expressão algébrica só vai representar os uns. Tá? Ela não precisa representar os zeros, só os uns. Então, vamos ver aqui. Deixa eu ver. Ó, então, olha aqui. Ó. Aqui está a nossa tabela da verdade. Então, nós vamos extrair daqui somente uns. E observem aqui, ó, como é que a gente vai criar essa expressão algébrica, que é o passo seguinte, né? Primeiro, monta a tabela da verdade baseada na solução daquele problema que nós queremos resolver. Depois, nós extraímos a expressão algébrica. Então, observe que nós só vamos representar esses uns aqui. Então, depois a gente vai ver melhor por que disso, tá? Então, essa linha aqui, essa linha, nós temos que o A é 0, o B é 0 e o C é 1. Então, o que é 0 a gente vai representar com esse tracinho lá em cima. Né? Que algumas professores e alguns livros chamam isso aqui de A barrado, B barrado e C. Né? Mas também, eu acho, também a gente pode falar em A complemento. Né? Por que complemento? Complemento é porque nós trabalhamos com a base binária. Então, na base binária, só temos 0 e 1. Então, o 1 é complemento do 0 e o 0 é complemento do 1. Então, quando a gente está representando o A aqui, é o A complemento, né? Ou seja, observe o seguinte, ó, o A complemento é 0 ou é 1? O negócio é que o A é uma variável, certo? Então, o A pode ser tanto 0 quanto 1. Mas por que a gente representa o 0 com um tracinho lá em cima e o 1 como sem tracinho? É justamente porque tem que ter uma lógica entre eles, certo? Porque quando o A for 0, né, somente quando isso aqui for 0, 0, 1, é que vai ter uma saída alta aqui. Mas o A vai assumir outros valores. Tanto é que está aqui, ó, o A assume 1, assume 0, né, o B assume 0, assume 1. Então, ele tem que estar preparado para receber qualquer um dos dois valores. E esse circuito aqui vai mostrar exatamente, ou seja, nós vamos usar essa combinação para que dê uma saída alta, porque nós fizemos a tabela da verdade baseado no mapeamento do meu problema que eu quero resolver. Tá? Vamos continuar, e depois a gente vai esclarecendo aos poucos. Agora vamos representar mais esses três aqui. Ó. Então, no segundo slide aqui, agora nós acrescentamos esse aqui, onde nós temos o A, B complemento e C. Ó, A, B complemento e C, porque é 1, 0, 1. Então, tá lá. Agora vamos representar esse segundo aqui também, o terceiro, aliás. Né? O terceiro aqui está lá, ó, A, B e 1, 0. Né? Então, aqui, ó, A, B e C complemento. Observem que, tá, vamos lá ir para o último aqui. O último, todos eles são uns, então vai A, e B e C. Observe que existe uma combinação aqui com ponto. Ó, cada grupo desse aqui de 3, ele está com um ponto, certo? E aqui tem um mais aqui também. Ó. Então, depois nós vamos entender um pouco melhor, que é o seguinte, ó, ou mesmo a gente já pode entender aqui, ó, nós temos essas possibilidades aqui. Então, pode acontecer essa situação, certo? Pode acontecer essa situação aqui, pode acontecer qualquer dessas situações, claro, isso, qualquer dessas situações. Mas somente quando acontecer isso aqui é que vai ter nível alto. Somente, ou então essa situação, nível alto, ou essa situação. Mas importante aqui frisar é que só pode acontecer uma de cada vez aqui, ó. Tá vendo? Pode acontecer isso, ou isso, ou isso, ou isso, certo? Então, por isso que nós estamos representando desse jeito. Ó. Pode acontecer isso, ou isso, ou isso, ou isso. Então, nós estamos usando aqui uma linguagem para nos expressarmos. Nós, observem, ó, é importante entender isso. Ó. Nós estamos fazendo uma expressão algébrica, tá? E nós vamos depois conectar essa expressão algébrica
com um circuito digital. Então é preciso, né, essa conexão que a gente vai buscar no nosso curso, entender aí o que está acontecendo. Mas então, cada bloco desse aqui, a gente representa de um jeito, e quando esse mais aqui, a gente representa de outro. Tá certo? A gente vai trazer aos poucos aqui para vocês, tá? Não vamos... Eu só quero mostrar para vocês que os passos assim genéricos, né, que depois a gente não se preocupe em entender agora, porque eu estarei explicando com detalhes, né, tudo isso aqui. Só estou dando a panorâmica para você. Depois, essa expressão aqui, ó, ela pode ser ainda simplificada. Então, nós vamos usar alguns métodos aqui para fazer a simplificação, ok? Para tornar o circuito mais simples. E depois, né, não por mágica, mas através da técnica, nós vamos pegar aquela expressão lá, que não tem, aparentemente não tem nada a ver com o circuito eletrônico, e vamos transformá-lo num circuito lógico, certo? Que pode ser montado com várias daqueles circuitos integrados que eu mostrei para vocês, né? Porque nós vamos representar, e aqui está a expressão simplificada, que permite que o circuito seja mais simples. Mas não vou entrar em detalhe agora para vocês, por quê? Porque isso aqui é uma panorâmica. Outra coisa que nós podemos fazer, nós podemos pegar essas portas e montar numa matriz de contatos, num laboratório e testar. Ou então, nós podemos pegar um simulador, nesse caso aqui é um simulador Proteus, né? Nós vamos usar o DIDS, porque o Proteus é lá da instituição, né? Mas nós vamos usar o DIDS, que vai fazer bem parecido. E aí nós vamos colocar aquelas portas que a gente obteve da simplificação do circuito. E aí a gente vai aplicar os sinais aqui e vamos obter a verdade, a saída, né? Que vai ter que corresponder a essa tabela da verdade aqui. Então, nós vamos estar aplicando os sinais de entrada e a saída tem que estar correspondendo à tabela, para que, claro, se o circuito for bem projetado, ele vai fazer exatamente aquilo. Então, observe que uma expressão matemática, né, algébrica, né, que é álgebra, ele vai ter uma correspondência direta com o circuito eletrônico, circuito digital. Então, é isso que nós vamos aprender a fazer aqui no nosso curso, né? E aqui está um circuitinho, né? Porque, dependendo da complexidade, usando matriz, fica um negócio horroroso aqui. Né? Se a pessoa comete, imagina aqui, ó, cometer um erro aqui, é morte, né? Morte certa, porque... Mas claro que a habilidade, à medida que a gente vai utilizando, vai ficando com mais habilidade, a gente consegue montando circuitos com facilidade, né? Então, todo esse negócio aqui, né, usando matriz de contatos, a gente pode converter tudo isso aí em um circuito, vamos dizer assim, final, né, que seria um circuito com os componentes soldados numa placa. Então, essa placa, do jeito que está aqui, ó, com ilhas e trilhos, é chamada de PCB, né, que é das iniciais de Printed Circuit Board, né? Então, aqui, os componentes vão ser colocados aqui e vocês vão ver que tem uns risquinhos, né? Aqui não está muito claro, assim, né? Mas esses risquinhos azuis aqui, ó, esses azuis estão interligando os componentes. Então, vocês, com certeza também, vocês são da engenharia elétrica, vocês vão aprender a fazer circuito impresso, PCB. É claro que esse PCB aqui foi feito por um sistema industrial, né? É meio complicado a gente fazer. Quer dizer, dá para fazer bem parecido com isso aqui, desde que eu use alguma técnica em onde faça assim, um circuito usando também não é simulador, é um CAD, né? Existem CADs para se fazer circuitos, e aí a gente faz um CAD, depois imprime com laser, e depois passa um ferro, né? De uma maneira bem simples, né? Pega um ferro elétrico e transfere aquele laser, né? Aquele toner que está no laser, para a placa de circuito, para a placa cobreada, né? E depois, através de um processo de corrosão, usando um sal chamado percloreto de ferro, a gente consegue fazer alguma coisa parecida com isso aqui. Mas, naturalmente, isso aí vocês vão ter disciplinas que vai trabalhar com isso aí, com certeza vai explicar para vocês tudo isso aí, tá?
Então, aqui está o que a gente vai trabalhar, né? Basicamente. Então, quais os objetivos que pretendemos alcançar, né? As competências. Identificar, resolver problemas com uma solução que seja expressa em lógica binária e implementada através de circuitos eletrônicos digitais combinacionais. A gente vai identificar problema também, a gente até se costuma, né, orientar que se cometa erros intencionais para que possa se saber como é que o circuito funciona, né, no caso de uma falha qualquer. Então, nós vamos tentar interpretar sistemas lógicos digitais, entender processos de síntese de estruturas lógicas combinacionais, quando nós fizemos as nossas simplificações, e perceber a oportunidade de aplicação da lógica combinacional. Seriam os projetos que a gente vai trabalhar, né? O CAD, a gente pode usar, nós estamos usando simulação em CAD, né? Poderíamos usar CAD para fazer os circuitos e simulação para simular os circuitos combinacionais. Aqui fala algumas atitudes, né, que quando principalmente são válidas, principalmente quando a gente está em sala de aula, né, que é a questão do relacionamento, do respeito, a criatividade, a organização, tudo isso, né. Aqui, basicamente, a gente tem um agrupamento aqui de conteúdos para fazer as nossas provas, né. A gente vai ter recuperação, né, das provas. Faremos tarefas, de preferência semanalmente, né, e vamos fazer assim. Basicamente, nós vamos ter peso 2 para as provas, né, que seriam basicamente 2, com recuperação, e as tarefas, considerando todas as tarefas no mesmo pacote. Né. Presença, aí a presença tem a ver, nós não estamos fazendo chamada, né, basicamente é a entrega das tarefas que vai corresponder às presenças, tá? Aqui tem a bibliografia. E deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para você. Né? Eu acho que agora, basicamente, eu acho que nós poderíamos aproveitar o resto do tempo, para quem quiser e puder, né? Fazer a instalação do DITS. Ok? Eu vou para a gravação. Para a gravação. Eita, não dá. Eu tenho que parar a apresentação também. Aqui. Para parar. Não estou conseguindo parar. Agora deu.